A Câmara de Ribeirão votou a favor da suspensão da Lei do Puxadinho, que já estava revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ano passado. A preocupação agora é se essa medida voltará para a Câmara em outra discussão. A decisão dos vereadores foi unânime. A execução da Lei do Puxadinho está suspensa pela Câmara. A medida polêmica regularizava as construções e reforma em imóveis que não tinham aprovação de órgãos competentes. A partir deste momento, já publicado no Diário Oficial, a lei de fato não existe em nenhuma esfera. Mas essa lei pode voltar? Sim, pode voltar a qualquer momento. Isso vai da iniciativa exclusiva, é prerrogativa exclusiva do Executivo Municipal. Ela pode voltar desde que o governo faça as devidas audiências públicas, respeite principalmente o Estatuto da cidade. Se a discussão voltar, a Comissão de Constituição e Justiça tem o poder de evitar que a proposta chegue ao plenário. Essa lei do puxadinho, ela vai aumentar a receita do município. Eu sou contrário a qualquer movimentação do prefeito, do Poder Executivo, que vá onerar mais ainda a nossa população. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, isso pode ser barrado se for dessa maneira? Pode ser barrado, se não atender às técnicas legislativas, aquilo que a Constituição permite para uma propositura seguir em frente, ela pode ser barrada na CCJ. O presidente da Associação de Engenharia e Arquitetura defende que a medida, da forma como foi apresentada, nem volte a ser discutida por questão de segurança. O perigo é justamente a não participação dos técnicos que são afins nessa área, que são os arquitetos e engenheiros, e a obra poderá ficar de uma forma, a construção, de uma forma que não ofereça segurança aos seus usuários, no sentido de poder vir a ruir uma obra que foi mal executada, que não tem as especificações técnicas cumpridas, ela poderá vir a ruir, a acidentar pessoas, enfim. Qual o risco de privilegiar quem teria feito errado? Na verdade, é um contrassenso, né? Aquelas pessoas diligentes que cumpriram a lei, pagaram as taxas, então vão ser prejudicadas por aquelas que sonegaram as informações ao poder público e depois vão ser privilegiadas pelo descaso, né, político. A lei do puxadinho foi implantada no começo do ano passado. Mal foi aprovada e logo virou alvo de ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a medida por entender que era inconstitucional, sob a alegação de que não houve planejamento quando ela foi feita, não houve estudos técnicos e nem a participação popular. Essa lei surgiu na Secretaria do Planejamento sem planejamento, né, para começo de conversa. Em segundo lugar, os estudos técnicos são imprescindíveis. Se atender a população carente, basta ir nesses loteamentos populares e detectar as irregularidades construtivas. Mas não, se estendeu aos condomínios de alto luxo, os loteamentos de alto luxo, e aí você acaba privilegiando as pessoas que teriam condições de já criar essas construções regulares. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o tema está em análise técnica e jurídica, com previsão de ser submetido ao secretário de Planejamento e depois à Casa Civil. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Pois é, Púcio, uma lei que veio acompanhada de inúmeros erros e de muita polêmica. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o Aldo Arouca, engenheiro civil e também engenheiro ambiental. Aldo, construções civis e também o urbanismo são talvez as áreas mais difíceis de se fazer grandes reparos. As duas, claro, exigem planejamento. A lei do puxadinho vai na contramão? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Realmente é uma lei que, desde que foi criada, ela vai na contramão de uma melhor qualidade de vida, de uma melhor estruturação arquitetônica e urbanística para o município. E isto vem a retratar a ineficiência, muitas vezes, da escolha de um bom profissional, né? Está aí o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, criado recentemente, se preocupa muito com essa ineficácia das edificações, então que o profissional tem que ser bem escolhido, ele tem que ser competente. E a lei, que é essa lei que está colocada aí, que vai ser revogada, acredito eu, ela vem totalmente contra o bom senso da arquitetura e do urbanismo.
A polêmica da lei do puxadinho sempre ficou em discussão no governo passado, tendo o apoio de quem vende imóveis e sendo combatida por quem constrói. Isso diz muito sobre as intenções? Sem dúvida nenhuma, porque uma lei que faculta o erro, não é? Ela não é uma lei que tem transparência, né? Então ela tinha uma segunda intenção, né? Esse é um caso muito difícil e o momento nosso brasileiro já não tem mais lugar para esse tipo. Agora, Aldo, no urbanismo é possível transformar o errado em certo apenas pagando taxas? Não, não pode ser assim. No urbanismo, nós temos que procurar novas técnicas, melhores qualificações ambientais, novos materiais, uma inovação tecnológica para que o cidadão tenha a plenitude do uso do solo, para que ele goste da sua cidade, para que ele se sinta bem. Tá certo? Esse é o grande objetivo da arquitetura e do urbanismo. Esse é um projeto que deve ser esquecido de vez aqui em Ribeirão? Sem sombra de dúvida, não há mais espaço. Essa modernidade, essa nossa nova juventude, o caminho que o país e o município precisa galgar, não há espaço para o quê? A falta de ética, para profissionais sem competência, para que os elementos que conduzem a cidade politicamente, ou seja, a fiscalização, seja uma fiscalização clara. Para isso, temos que ter melhores condições de gestões técnicas. Aldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta, Pussi, para mostrar que a população de Sertãozinho está bastante revoltada. Isso porque a Câmara Municipal aprovou aumento na alíquota do ITBI. Paulo Pussi. Até já, André.